O hino 156 da nossa harpa, 156. Gosto muito desse hino. Vamos louvar ao Senhor. 156. Preciso que vocês me ajudem. Então nós vamos cantar ao Senhor. E cantaremos assim. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ainda hino da nossa harpa.
número 33. Glória a Deus. 33. Com este hino nós vamos contribuir, vamos semear na obra de Deus. Está aberta a secretaria, irmão Ney? Tá, né? Irmão Matias, por favor, querido. Glória a Deus. 33, hino conhecido. Com tua mão, segura bem a minha. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, às 18h30, permitindo o Senhor, aqui e online nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Estaremos comungando Santa Ceia do Senhor neste mês de outubro. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém, amém. Irmãos, fiquemos mais uma vez em pé. Vamos orar ao Senhor por nossos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos continuar orando pela neta do irmão Paulinho e da irmã Maria. Eles estão ali online. Nós estamos vendo. Mas nós vamos continuar orando pela neta do irmão Paulinho e da irmã Maria. Quantos mais precisam das orações? Eu e meu lar, nós necessitamos também das orações dos irmãos. Andréia não está, ela está trabalhando, irmão, até agora está trabalhando. Então, orem por ela também. Vamos apresentar os nossos irmãos que estão enfermos. Nós cremos no poder do Senhor para curar e repreender todo mal. Não é assim que cremos, irmãos? É desta forma que nós cremos. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós, em nome de Jesus, não no nosso nome, Senhor, mas no nome de Jesus, que é sobre todo nome, oramos e intercedemos por nossos irmãos, pelas famílias, pelos lares. Oramos e intercedemos pelos teus filhos, Senhor, que estão acamados, que estão enfermos.
flagelados, Senhor, por males, por enfermidades, muitas delas não somente físicas, mas também psicológicas. Oh, Senhor, age, repreendendo, curando, dando saúde, meu Senhor, aos teus filhos. Estejam eles em casa ou em hospitais, em UTIs. Senhor, visita, repreenda, Senhor, também este vírus, que tem, meu Senhor, acamado muitas vidas. Tem misericórdia, o Senhor é poderoso para repreender, para dar saúde, para dar vida, meu Senhor, porque nas tuas mãos está o querer e o efetuar. Também, Senhor, abre as portas para os teus santos, para os teus filhos. Dê vitória, Senhor, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades, também ansiedades. O Senhor é poderoso, pois nas tuas mãos, Senhor, está a bênção e a vitória. Visita cada família, cada lar, guarda, protege, ampara e provisiona. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, eu convido os irmãos para uma leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler todo este capítulo 4 hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1, verso 1 até o verso 18, com a participação da igreja. Todos encontraram? Amém. O texto sagrado nos diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus, como nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verso 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Pensando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, irmãos? Lemos um texto completo, olha, capítulo completo, carta de Paulo. Precisamos sempre ler as cartas paulinas para que adquiramos habilidade também. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez a vossa graça, a vossa orientação, para que possamos meditar no texto sagrado da tua palavra, Senhor. Somente o teu poderoso Espírito pode nos levar aos terrenos planos da revelação e da aplicação da tua palavra para as nossas vidas. Senhor, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que em tudo o teu nome, Senhor, seja glorificado, pois estamos aqui para aprendermos aos teus pés. Dá-nos a inspiração, a sabedoria, o entendimento, a clareza, para que possamos, Senhor, nesta noite, sair daqui mais uma vez edificados, consolados, confortados e exortados pela tua palavra. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, irmãos. Repita após mim a seguinte expressão. A primeira está no verso 4. Diga assim: não desfalecemos. Diga, não desfalecemos. Verso 16, Paulo torna mais uma vez a dizer: por isso não desfalecemos. O que é desfalecer? Desfalecer é perder as forças. Desfalecer é perder as forças. Desfalecer é perder o ânimo. Desfalecer é perder a motivação. Desfalecer é esgotar-se. Né? Já viram aquela pessoa que diz assim: eu estou esgotado. Né? Estou esgotado, ou seja, a pessoa está desfalecida ou desfalecendo. Não é? Mas, lendo esse texto, o que fazer para não desfalecermos? Esta é a pergunta que, quando eu estava meditando nesse texto sagrado, nos veio ao coração. Paulo, ele é muito taxativo. Ele diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que fazer para não desfalecer? Diga assim: o que fazer para não desfalecer? O momento, irmão, que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, é muito propício, se nós não tomarmos cuidado, para nos fazer desfalecer. O momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitos de nós estão, como no tempo de Neemias, afastados uns dos outros. Nós estamos afastados uns dos outros. Há irmãos que ainda não podem vir ao templo. Então, este é um tempo que, se nós não tomarmos cuidado, não prestarmos atenção, é um tempo muito propício para que as pessoas desfaleçam na fé, desfaleçam na sua espiritualidade.
Mas Paulo aqui, nesse texto, pelo Espírito de Deus, que fez com que esta carta chegasse até nós, ele nos faz entender algumas coisas que nós podemos fazer para não desfalecermos. Primeiro, está aí no versículo 1 deste capítulo. Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ele diz, não desfalecemos. Então, o que fazer para não desfalecermos? Primeiro, entender que nós somos ministros de Deus. E a palavra ministro aqui, ou ministério, é diaconia. É diaconia. A palavra ministério aqui, eu repito, é diaconia, é trabalho, é continuar envolvido com o trabalho, com as coisas de Deus. Paulo diz assim, olha, nós não vamos desfalecer se nós entendermos que nós temos ministério, que nós somos ministros, que nós somos diáconos de Deus, que nós temos da parte de Deus uma missão, um ministério, um combate. Essa é a primeira característica, irmãos e irmãs, irmãos que estão em casa, que nos leva a não desfalecer. Pensar que Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu diaconia. Diga assim, Deus me deu diaconia, ministério. Isso deve nos motivar, irmãos, a não desfalecer, a continuar firmes no combate, sabendo que nós temos de Deus o ministério. E Paulo diz que este ministério é segundo a misericórdia. Olha aí para o verso 1. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia. Ou seja, nós não merecemos, nós não somos bons, nós não somos os melhores, mas Deus nos deu por misericórdia. Glória a Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, temos ministério, temos diaconia, pela misericórdia do Senhor, segundo a misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é a bondade e a benignidade de Deus em ação. Isso é misericórdia. Misericórdia é a bondade e a benignidade de Deus em ação. Quando Deus age de forma bondosa e benigna, Deus está agindo com misericórdia. Estamos vivos pela misericórdia de Deus, irmão. Estamos trabalhando pela misericórdia de Deus. Estamos na casa de Deus pela misericórdia de Deus. Estamos com as nossas famílias pela misericórdia de Deus. Estamos servindo a Deus pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia. Então, sou profeta do Senhor nesta noite para vos dizer, olha, você não vai desfalecer, glória a Deus. Você não vai perder as forças, aí em casa, irmão, vocês não vão perder as forças, vocês não vão perder a motivação, nós não vamos perder a motivação. Não, por quê, pastor? Porque nós temos uma missão, nós temos um ministério, glória a Deus. Paulo diz, sabendo que nós temos um ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita ou nos foi dada, ele diz assim, nós não desfalecemos. Olhe para cá, você está coberto pela misericórdia de Deus. A tua família está coberta pela misericórdia de Deus. O teu trabalho, as tuas atividades, a tua vida espiritual, nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus, pela ação da bondade e da benignidade do Senhor. Nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Aliás, diga isso para quem estiver mais próximo de você. Diga assim, nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Que maravilha isso, irmã Cláudia. Nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Que bênção isso, irmãos que estão em casa. Irmão Paulinho, irmã Maria. Irmãos, nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Voltamos e estamos cobertos pela misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso. Eu me lembrei de José, capítulo 39,
de Gênesis, verso 21, olha que texto lindo. A Bíblia diz: o Senhor, porém, estava com José. E sobre ele estendeu a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe. Ou seja, José, no Egito, estava coberto com o manto da misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não vamos desfalecer, porque nós estamos cobertos pela misericórdia do Senhor. Apóstolo Paulo, ele tinha, irmãos, esta plena compreensão do ministério que o Senhor lhe havia confiado. Por isso ele diz: nós não vamos desfalecer. Coloque a sua mão aí no coração, direita ou esquerda, diga assim: eu não vou desfalecer. Eu não vou perder as forças. Eu não vou perder o ânimo, eu não vou desfalecer. Nós não vamos desfalecer, irmãos. Estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Nós vamos combater o bom combate, terminar a carreira guardando a fé. Glória a Deus. Temos ministério, temos missão e temos misericórdia de Deus na nossa vida. O que fazer para não desfalecer? Segundo, entender e valorizar o tesouro que temos em nós. Olhe para o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que não nos deixa desfalecer? Entender, primeiro entender, e entendendo, valorizar o tesouro que temos em nós. E isso deve nos alegrar. Por quê? Porque não obstante o texto sagrado dizer que nós somos vasos de barro, mas o texto sagrado também está dizendo que dentro deste vaso de barro está o tesouro que Deus colocou. Você é vaso de barro, mas com tesouro dentro, né? Eu sou vaso de barro, mas com tesouro dentro. Tesouros. E quais tesouros são esses? Vamos aí para o texto sagrado, verso 6. Olha o que diz o verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quais são os tesouros que nós temos dentro de nós como vaso de barro? Diga assim: glória de Deus, diga glória de Deus. Glória de Deus nos reporta, irmãos, a presença de Deus. Quando a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, ali estava se manifestando a presença de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz a respeito da glória de Deus, conhecimento da glória de Deus, da presença de Deus. Sou vaso de barro, você é vaso de barro, mas em nós temos tesouros. Que tesouros? Primeiro, a glória de Deus. Segundo, poder de Deus. Poder de Deus aqui fala da ação de Deus. Ação de Deus, o poder de Deus fala do agir de Deus, da ação de Deus na nossa vida. Um terceiro tesouro que Paulo fala aí que nós temos em nós e por isso nós não desfalecemos, é a luz de Deus na nossa vida. Luz de Deus fala de entendimento, de discernimento. Então, diga assim, temos a luz de Deus, diga, a glória de Deus, o poder de Deus. E no verso 10, Paulo diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Então, olha, dentro deste vaso de barro, que é você, que sou eu, o que é que nós temos como tesouro? Primeiro, a luz de Deus, quer dizer, discernimento, entendimento. Depois, a glória de Deus.
depois o poder de Deus e depois a vida de Jesus em nós. Olhe para cá, santo. É pouco tesouro? É pouco, irmão, para nós? Né? Luz de Deus, glória de Deus, poder de Deus, vida de Jesus em nós. Por isso Paulo segue dizendo, por isso nós não desfalecemos. Essa é a motivação de Paulo. Ele diz, olha, nós temos a luz de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus e a vida de Jesus em nós. Por isso nós não desfalecemos. Diga assim, vaso de barro, diga, vaso de barro com tesouro divino. E para nós aprendermos, diga assim, luz de Deus, glória de Deus, poder de Deus e vida de Jesus. Olhe para cá, você não vai desfalecer, irmão. Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos perder as forças. Tendo todo esse tesouro na nossa vida, não. Nós não vamos desfalecer. Terceiro, no verso 16, Paulo diz assim, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Todavia, as que não se veem são eternas. Terceiro, por que nós não desfalecemos? O que fazer para não desfalecer? No verso 16, Paulo fala mais uma vez, por isso não desfalecemos, porque anteriormente nós recebemos, ou interiormente nós recebemos renovação. Por que nós não desfalecemos? Paulo está dizendo que nós não desfalecemos, ele diz, nós não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o que é que nos renova? No verso 17, ele diz aí, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. O que é que nos renova, irmãos? A nossa esperança na eternidade. A nossa esperança na eternidade nos renova. Ou não é assim? Será que nós sabermos e nós entendermos que nós vamos morar no céu, essa não é a maior motivação, irmãos, para que nós não desfaleçamos na fé? Não é isso? Eu me lembrei de um hino do irmão Lázaro, Giba, onde ele diz assim, ainda bem que eu vou morar no céu. Não é isso, Felipe, que ele canta? É assim, Joel, que ele canta? Ele diz, ainda bem que eu vou morar no céu. Sabe do que ele está falando? Ele está falando da esperança. Não é de outra coisa. Quando a tribulação bate, quando vem a aflição, o desemprego, a enfermidade, no que é que nós mais pensamos? No céu, onde não vai haver tristeza, agonia, morte, pecado, não vai haver nada disso. Então Paulo está dizendo assim, nós não desfalecemos porque nós temos uma esperança. E ele diz assim, essa esperança é que a nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz que a tribulação é leve. Nossa, pastor, é porque você não conhece a minha. Não, ela é leve. Você não conhece a minha também. E é leve. É leve. Ele diz, porque a nossa leve, a palavra leve aí é rápida. Porque a nossa leve e momentânea, ou seja, momentânea é passageira. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, porque a nossa rápida e passageira tribulação é muito pequena comparada à eternidade que nós vamos viver. É isso que Paulo está dizendo. O que nós passamos aqui de tribulação, de dificuldade, é infinitamente menor à eternidade que nos espera, irmãos. Então Paulo está falando que ele não vai desfalecer, porque ele tem esperança na eternidade. Quanto mais esperança nós temos de eternidade, menos nós pensamos
em abandonar, em desfalecer. Eu me lembro de uma irmã, eu estava num culto festivo, e uma irmã já de idade, ela contou e disse que um dia alguém chegou para ela e disse assim: irmã, eu sei que a senhora serve a Deus por muitos anos. A senhora nunca teve vontade de se desviar da igreja? Ela olhou para aquela pessoa e disse assim: meu filho, você acredita que eu nunca tive tempo de pensar nisso? Nunca tive tempo. Por quê? Porque está pensando na eternidade, irmão. Está pensando na esperança. Glória ao nome do Senhor. E quem pensa na eternidade não desfalece. Olha o que o apóstolo diz: em tudo somos atribulados. Quem é que não passa por tribulação? Alguém pode erguer a mão e dizer: eu não passo? Todos nós, em casa, no serviço da faculdade, até onde não devíamos passar tribulação, nós passamos. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele diz assim: perplexos. Não tem luta que nos deixa perplexos, sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? Ele diz assim: perplexos, mas não desanimados. Ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas destruídos não. Glória a Deus. Por isso ele diz assim: nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Diga assim: a tribulação é rápida e passageira, mas a eternidade nos espera. Essa é a maior motivação, irmão. Essa é a motivação, é a maior motivação para nós não desfalecermos, não perdermos as forças, não desanimarmos, continuarmos no bom combate. Por fim, o verso que diz, verso 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Todavia, as que não se veem são eternas. Conseguem entender esse versículo? Conseguem entender? É lindo esse versículo. É lindo. Vou repetir. Paulo diz assim: não atentando. O que Paulo está querendo dizer aí? Ou está dizendo? Ele diz: olha, não foque só nisso. É isso que ele está querendo dizer, Giba. Não foque nas coisas que se veem somente, mas nas que se não veem, que nós só podemos enxergar através da palavra, através da fé, através da oração, através da ótica divina do Espírito. Ele diz, não, se fosse hoje numa tradução mais contemporânea, talvez Paulo dissesse: não foque somente nas coisas que se veem, que são palpáveis, materiais. Não foque. Ele diz: não atente. Ele fala de si: olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem passam, são temporais, passageiras. Mas ele diz assim: todavia aquelas que não se veem são eternas. Esse mesmo apóstolo escreve assim: aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que o olho não viu. Não viu. Entende? Então, o que fazer para que nós não desfaleçamos? Não atentar demais para o que é material. Porque tudo que é material, irmão, é vazio para a nossa alma. Dá para entender isso? Tudo que é matéria é vazio para a nossa alma. Eu vou dar um exemplo, que nem precisaria, mas, olha, você compra um carro novo, zero. Daqui a pouco o carro é o quê? Só o carro, irmão Eliel. Ah, eu vou comprar um celular de última geração. Compra o celular, daqui a pouco é só o celular. Porque as coisas materiais, a matéria, ela é vazia para a nossa alma. Por isso o apóstolo está dizendo assim: se você não quiser desfalecer, não foque tão somente nas coisas materiais, no que é matéria. Porque todo aquele que foca somente no que é material, ele desfalece. Porque é vazio para a alma. O que é matéria, tudo que é material é vazio para a nossa alma.
Então Paulo ele diz assim, foque naquilo que é eterno. Foi Jesus que disse, né? Foi Jesus que disse, para que nós busquemos aquilo que o ladrão não rouba, né? A traça não corrói. Não foi isso que Jesus disse? Foi isso que o Senhor Jesus disse, né? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele diz primeiro buscai. Por que ele diz primeiro buscai? Porque a busca, ela requer de nós esforço. Toda busca requer esforço. Né? O texto sagrado diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Toda busca demanda esforço. Depois o escritor diz assim, além de buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, o verso 2 diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, dois verbos aí. Primeiro, buscar e depois pensar. Quem busca e pensa, focando mais nas coisas que são de cima do que nas que são da terra, tem uma probabilidade maior de não desfalecer. De não desfalecer. Não é? Quando nós buscamos as coisas que são de cima, nós estamos buscando a Deus. Pensando nas coisas que são de cima, nós estamos pensando nas coisas pertencentes a Deus. Quando nós estamos buscando e pensando nas coisas que são de cima, nós estamos priorizando o reino de Deus. Priorizando o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, não atentando nós nas coisas que se veem. Quem atenta mais nas coisas que se veem, tem uma probabilidade maior de desanimar, de desfalecer, porque só pensa na matéria. Mas o texto sagrado está nos ensinando, não atente ou não priorize tanto as coisas que são da terra. Não, para que você, para que eu, nós não desfaleçamos. Desfaleçamos. Vamos ler Romanos capítulo 4, e eu encerro com esse texto. Romanos capítulo 4, verso 18 a 20. Encerro aqui. Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim, está falando a respeito de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou, olha a palavra atentar aqui, priorizar, focar, né? Não enfraqueceu na fé, ou seja, ele não desfaleceu. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois que já era quase de 100 anos, nem tampouco atentou, focou no amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou, verso 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado como? Fortificado na fé como? Como? Está aí no texto ou não? Dando glória a Deus. Ele não desfaleceu. Ele não perdeu as forças. Porque não focou naquilo que poderia ser uma característica para que ele perdesse a sua crença, perdesse as suas forças para continuar crendo na promessa de Deus. Foi isso que Abraão fez. Por isso ele não desfaleceu. Como diz o texto aqui, não atentando, esse texto também mostra que Abraão
não desfaleceu na fé, porque não atentou para aquilo que era o mais óbvio, mas ele atentou para a promessa de Deus. Amém, queridos? Então, aguenta firme, porque no poderoso nome de Jesus, nós não vamos desfalecer. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças pelo santo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos chegar até a tua casa de oração e meditarmos no texto santo da tua palavra. Ajuda cada um dos irmãos, ajuda cada uma das nossas irmãs, ajuda e abençoa a tua igreja, para que nós possamos, Senhor, continuar firmes, inabaláveis, confiantes em ti, para que não desfaleçamos no nosso ânimo, na nossa fé, na nossa crença e na nossa esperança. Que a tua palavra, Senhor, guarde os nossos corações e que a tua paz guarde os nossos sentimentos e as nossas emoções em Cristo Jesus. Leva-nos em paz, guardados, protegidos e amparados por tua graça e por tua misericórdia, para que nós possamos continuar, Senhor, combatendo o bom combate, Senhor, não deixando de forma nenhuma a carreira e guardando a fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, o poderoso Espírito de Deus, continue guardando, protegendo e amparando as nossas vidas, os nossos lares e os nossos corações. Em nome de Jesus, todos digam amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Até sábado, permitindo o Senhor nosso Deus. Deus abençoe os irmãos de casa, irmão Paulinho, irmã Maria. Deus abençoe irmã Simone, irmã Nega, irmã Mafalda, Marcela. Deus abençoe a todos, irmãos. William, Deus abençoe. Deus abençoe o Wilson. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, Senhor querido, Deus abençoe.